Estamos iniciando hoje o nosso estudo sobre o livro de Esther. E o livro de Esther, ele tem uma estrutura, é pequenininho, mas ele traz um conteúdo muito abrangente, forte. O livro de Esther, ele se encontra nos Megiloma, Megilar, né, que fala, que são os 5 rolos falados ou relatados em uma festa específica em Israel. Esses rolos aí contém o Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Esther e Eclesiásticos. São os 5 rolos que são lidos em cada festa específica. Esse rolo do livro de Esther é lido principalmente na festa de Purim, dada por causa do que iremos estudar aqui, sobre a sorte que é lançada em cima do povo, e eles têm essa sorte alcançada, uma vitória, um milagre acontecendo ali. Sabemos que o livro de Esther, ele não contém o nome de Deus diretamente, e muitos até se questionaram se seria um livro para se encaixar na Bíblia, para colocar ali. Mas não pode se fugir, principalmente porque ele contém, ele compõe os escritos, principalmente em Israel. A história, ela é contada e ela é falada não só biblicamente, ela contém, o livro de Esther, ela também contém nos pergaminhos, nos escritos de outros países, que aí também dá base para a Bíblia relatar essa história e ter a certeza. E quando é que está acontecendo esse momento do livro de Esther? Na bibliologia, falamos sobre a cronologia bíblica. Essa nossa Bíblia, ela não está cronologicamente certa. Mas o livro de Esther, ele é um livro que acontece no cativeiro, momentos do cativeiro. E fica aí entre o livro de Esdras, né? Não à toa que esse vem o livro de Esdras, Neemias e Esther. E acontece exatamente nesse período, o livro de Esther está acontecendo. Enquanto o povo ainda está voltando, então tem ali, na fortaleza de Suzã, um povo que está ali. E acontece que aqui não temos como não ver a mão de Deus nesse livro. Por mais que não seja falado o nome de Deus, mas não tem como simplesmente olhar e falar que não é a mão de Deus. O livro fala da rainha Vasti, fala da rainha Esther, fala do rei Assuero, e também fala de Naamã e Mordecai, ou Mardoqueu. Tá? E eu vou estar até listando um pouquinho sobre essas personalidades, esses nomes dados aqui. Vamos lá. Vamos separar essa estrutura bíblica do livro de Esther em 3 partes aí. Ou em 3 partes essa estrutura. Começando com a primeira parte desse cenário, encontramos aí desde o capítulo 1 ao capítulo 3,
Podemos dividir essas em três atos nessa primeira parte aqui, guiado pela tensão, ameaça, de aniquilação e a libertação inesperada. Nesse primeiro ato, o cenário é do capítulo 1 ao capítulo 3, o cenário e a ameaça. Primeiro, começamos os primeiros capítulos, o primeiro capítulo do livro vai falar sobre a substituição da rainha. No capítulo 1, o rei Assuero, ele, no terceiro ano de seu mandato, ele faz como é que podemos dizer, um evento que dura 6 meses. Para quê? Para mostrar o seu poderio, mostrar a grandeza do palácio, mostrar as grandezas do seu reinado. E, acabados os 6 meses, ele pega para fazer uma festa de 7 dias ali para todos que estão reunidos. E ele festejar, ter um banquete com príncipes, reis, e muitos desses, assim, levaram sua esposa e do outro lado, juntamente com Vasti, que também deu um banquete para as mulheres que estavam acompanhando, até mesmo para suas servas, que estavam acompanhando os reis e príncipes que foram prestigiar o rei Assuero. Então, de um lado, um banquete para os reis, para os príncipes, para os homens ali, e do outro lado, um banquete que Vasti também dá, com todas as regalias que tem. Muito se fala, principalmente no tempo de hoje, fala-se muito em algumas pregações, ou até mesmo ensinamentos, direcionado por exatamente essas Bíblias comentadas, que o rei Assuero ele queria apresentar a Vasti nua, ou que ele queria que ela fosse do jeito que ela estava ali, e isso é conto de fada, tá? Isso não tem nos relatos. Assim como ele está apresentando todo o seu palácio, todo o seu poderio, também diz a palavra de Deus que Vasti era uma mulher bela, bonita, e o rei queria mostrar a beleza da sua rainha, da sua esposa. E chama ela, manda os seus eunucos para estar chamando ela para se apresentar ao rei, coisa que ela nega em estar na presença do rei. E é uma afronta isso. O que ela faz é uma afronta para os reis, para o rei. Então, o que acontece? Acontece esse caso dela não querer entrar, e o rei Assuero ele vai ter uma conversa com os sábios, com as pessoas que cercam ele ali. Todos os reis tinham muito isso. Sábios do seu lado, homens preparados para a guerra, homens que davam conselho ao rei. E tomando conselho ali com esses homens orienta ele a destituir a rainha Vasti e prontamente mandar uma carta aberta para todos todas as províncias, para que o que aconteceu da rainha Vasti não entrar, ter um comportamento ali que não era legal, outras mulheres fazerem com seus maridos. Então, o que ele faz?
manda escrever as cartas e distribuir. E ele pega, destitui a rainha Vashti, ela não pode mais entrar na presença do rei. Com isso, já começamos a encontrar aqui a mão de Deus. Lembrando que este povo está em uma terra estranha, são os judeus, estão em uma terra estranha, estão vivendo em uma terra que não é deles. E, com isso, juntamente com nessa leva, aparece aí no capítulo 2, Esther, ou Radassa. E eu quero depois falar sobre cada nome desses personagens. Ela aparece em um tempo em que os próprios conselheiros orientam o rei a procurar uma nova rainha. Entre todas as mulheres ali, eles iam pegando as mais belas e iriam passar um tempo de 12 meses em tratamento, especiarias, 6 meses com mirra e depois outros perfumes. Elas teriam esse tempo ali de tratamento até entrar na presença do rei e ter a escolha. E Esther, juntamente com seu primo, Mardoqueu, ele pede para que Esther não se identifique, não fale a sua origem. E ela, como uma menina obediente, ela acata o que Mardoqueu fala para ela. Mardoqueu pega Esther para criar, porque seus pais morreram. Então, ele pega Esther e cria Esther como se fosse sua filha. E toda a orientação que Mardoqueu passava para Esther, Esther acatava. Obedientemente, ela pegava e acatava. E assim foi essa entrada dela ao palácio. Ela entra e o nome Esther está mais ligado à Pérsia. Não é que ela mudou o nome, ela praticamente tem os dois nomes, Radassa, do hebraico, e Esther, persa, que quer dizer um pouco como estrela. E Radassa significa murta, que é uma planta, né? E Esther, ela passa por esse período, já no capítulo 2, ela é uma órfã judia, criada, ela é da tribo de Benjamim, juntamente com Mordecai, que também é da tribo de Benjamim, e ela oculta a sua identidade por um tempo, aonde que, nesse tempo que ela está ali, se apresentando, ainda vai se apresentar, Mardoqueu, ele descobre uma conspiração de alguns homens contra o rei Assuero. Notem aí, ele descobre uma conspiração e ele conta contra o rei, e ele vai lá, fala. Por fim, há uma investigação e descobre-se que, de fato, estavam conspirando contra a vida do rei Assuero. Mas essa cena, parece que passa batida. Parece que essa cena, simplesmente, Mardoqueu, ele começa a ter um status, mas o rei não faz muita coisa. Então, entramos no capítulo 3, aonde aparece Amã, o Agagita, que é promovido
Mardoqueu recusa-se nessa brincadeira aí, ele recusa-se a dobrar-se diante de Amã, pois Amã, depois que ele é promovido, entra aquela espírito de grandeza, soberba, e aonde ele passava, muitos teriam que se dobrar, ajoelhar. E a história de Amã, ela não é, ou não só de Amã, né? Essa briga vai ser incitada, não é só dessa história aqui, de Esther, nesse momento. Vamos falar um pouco sobre o histórico de Amã. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre o porquê que essa ira se acende de Amã contra Mardoqueu. Mardoqueu, ele se recusa a curvar-se diante dele. E o nome Amã é até dá uma alusão de furioso ou brilhante, né? Como se fosse uma coisa pejorativa. E Amã, por isso, toda vez que ele passa, Mardoqueu continua ali e só ele se recusa a se curvar quando Amã aparece. E Amã, ele convence o rei a assinar um decreto para exterminar todos os judeus. E isso acontece porque Amã, ele descobre que esse Mardoqueu não é simplesmente alguém comum no povo. Ele descobre que Mardoqueu, ele é um judeu. Mas por que essa ira por ser judeu? Mardoqueu, ele é um agagita. O que é um agagita? Quem seria? Vem do rei Agag. E essa história, ela é muito mais profunda do que se imagina. Começa-se, vamos pegar Samuel, capítulo 15. Se você quiser anotar, anota aí, Samuel, capítulo 15, aonde vai falar sobre Saul, que rejeita acabar com os amalequitas. Lembrando que Mardoqueu vem da linhagem de Saul. E é exatamente Saul em que Deus levantara, e aqui há até um desgosto de Deus para com Saul, por ele não executar a ordem que ele tinha dado. Qual era a ordem? No capítulo 15 de 1 Samuel, fala exatamente assim: castigarei Amaleque pelo que ele fez a Israel, colocando-se no caminho de Israel quando este saía do Egito. Portanto, vá e ataque os amalequitas, destruindo totalmente aquilo que eles tiverem. O que acontece? Saul, ele vai à guerra, destrói, mas ele deixa o rei Agag, que é o dos amalequitas, vivo, e isso acaba tendo Deus lamenta, e olha, no 1 Samuel capítulo 15, no 11, olha que só como é que Deus fala: lamento haver constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então, essa briga com Amã, que é um agagita, que é um amalequita, né? Lá da linhagem dos amalequitas,
não é de hoje, não é só dessa história. Há um contexto atrás dessa birra toda, sabendo que ali ele está lidando com um judeu. E essa rixa vem muito antes. Números, capítulo 13. Números, capítulo 13. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente. Números, capítulo 13. 29. Capítulo 13, 29, que fala: os amalequitas habitavam na terra de Negueb, os heteus e os jebuseus, os amorreus, habitavam nas montanhas, os cananeus habitavam perto do mar, na beira do Jordão. Esse aqui fala sobre os espias que são mandados para saber ali a terra que eles iam tomar. Também, no livro de Êxodo, fala sobre os amalequitas. No capítulo 17, versículo 8. Então vieram os amalequitas e atacaram Israel em Refidim. Porque o Senhor jurou haver, lá no capítulo 15, versículo 15. Porque o Senhor jurou haver guerra, que haverá guerra entre o Senhor e contra os amalequitas de geração em geração. Então, essa guerra, por muitas vezes, quando o povo de Israel teve a oportunidade de acabar, aniquilar, tirar esse mal, não fizeram. E, volta e meia, os amalequitas surgiam na história exatamente para confrontar Israel. Então, Naamã, dessa vez, um agagita, ele tem esse conflito com Mardoqueu. Entrando ali no segundo ato, lemos aqui primeiros ato. No segundo ato, a crise e a virada, do capítulo 4 ao 6. A decisão de Esther. A decisão de Esther. No capítulo 4, Mardoqueu convence Esther a intervir, proferindo a famosa frase: quem sabe se não foi para um momento como este que chegaste à realeza. Primeiro, ele fala com Esther. Esther tem uma recusa ali, por medo de entrar, falar com o rei, porque ela até fala, sabes que não pode entrar de qualquer jeito, para ter que esperar o rei chamar. Tinha aquela formalidade, o rei tinha que mandar alguém chamar para qualquer pessoa estar presente diante dele. E o que Esther faz? Ela pega e apregoa um jejum, e aí ela se apresenta, depois de 3 dias, se não me falha a memória, ao rei. E ela conversa com o rei ali. E aí essa história começa a dar um desfecho melhor. Ela chama para um banquete, que é no capítulo 5. Esther recebe o favor do rei, mas adia seu pedido, convidando o rei e Amã para um banquete. Amã, com aquela arrogância que ele tem, ele chega em casa para falar com sua esposa, conversar com... E um dos conselheiros, ou amigo dele ali,
manda ele já preparar uma forca para Mardoqueu. E aí, o ponto de virada aí nesse ato ou seção 2, ou parte 2, né? Vamos dizer assim, que fala sobre o ponto de virada e uma insônia do rei, que é o clímax do livro. No capítulo 6, o rei perde o sono e ele pede para ler ali. Lembra que eu falei sobre o rei pegar e botar nos escritos, anotar? Parece que tinha passado batido, mas sempre foi assim, sempre se escrevia no livro ou no pergaminho os fatos, os feitos de um rei. Então, Mardoqueu, quando salva a vida do rei, isso é relatado no livro. E nessa noite, no capítulo 6, o rei perde o sono, perde ali, tem uma insônia, e ele lê nas crônicas reais e descobre que Mardoqueu salvou a sua vida, no capítulo 2. E ele nunca tinha sido recompensado por esse ato. O que acontece? Ele chama Amã e pergunta a Amã o que se faria a um homem cujo rei se agradara, e Amã, achando que era ele, cheio de arrogância, o que ele faz? Olha, manda botar a roupa real, a veste real, e dá aquele detalhe todo, porque ele estava aguardando que fosse ele. O que ele faz? Manda fazer isso com Mardoqueu, o homem em que ele planejava matar. Bem, esse ponto, ele acaba tendo um desfecho crucial. O que Amã faz? Corre para casa, fala sobre o que aconteceu, e todos ali, olha, devido a esse acontecido, já você sabe que já é uma batalha meio que perdida, usando minhas palavras, é uma batalha meio que perdida. Porque Mardoqueu subiu no conceito do rei. E o que acontece? A queda de Amã, que é no capítulo 7, no segundo banquete. Esther revela a sua identidade como judia, expõe a trama de Naamã, e o rei, né, ordena que Amã seja enforcado na sua própria forca. A forca que ele tinha preparado para Mardoqueu é a forca aonde ele seria enforcado. Um novo decreto, ou melhor, Esther, ela pede, capítulo 8, ela pede para que o rei invalidasse o decreto que já tinha sido feito para matar todos os judeus em várias províncias ali. Só que o rei, ele diz que ele não pode revogar um decreto, era comum, não podia revogar um decreto que já foi lançado. Ele lança um novo decreto, dizendo que todo o povo judeu, ele poderia se defender e acabar com quem atacasse ele. E Mardoqueu, ele assume a posição de Amã. Nessa dele assumir
a posição de Amã. Então, acontece exatamente no capítulo 9, os judeus que derrotam seus inimigos e cada lugar se ouve falar que morreu tanto e tanto, porque os judeus agora não ficariam aguardando a sua morte, eles reagiriam. E esse dia, no capítulo 9, acontece a famosa festa de Purim. O que é Purim? Ou Pur, né? O nome Pur. Sorte. Tem algumas pessoas até que não tem sorte. Não, crente não tem sorte. A palavra Pur ou Purim é sorte. Festa da sorte. E ela é tida anualmente em Israel, celebrando exatamente o dia que essa sorte mudou para Israel. E essa festa acontece 13, 14, às vezes 14, 15, no mês de Adar, que é entre fevereiro e março. Essa festa acontece de um dia para o outro, onde eles celebram ali essa festa. Interessante, dados aqui para pegarmos, que essa festa de Purim, ou esse mês de Adar, né, ele condiz com o nascimento e também com o falecimento de Moisés. Parece que é fora do contexto, mas tudo é bem juntinho. E nessa festa, eles celebram, falam muito. É uma festa de alegria. É um evento que acontece de alegria. Tem-se ali esses costumes e é lido nessa festa exatamente o livro de Esther, que os judeus são libertados. Já no capítulo 10, aparece a grandeza, né, de Mardoqueu e o bem-estar do seu povo sob o Império Persa. Agora eu quero estar aqui trazendo esses nomes, um pouquinho sobre esses nomes aqui para vocês. Cada nome, cada personagem, vamos dizer assim, dessa história. Esther, né? Nome persa, que quer dizer estrela. Radassa quer dizer murta. Ela entra como uma rainha libertadora. Mardoqueu, que também é um judeu das tribos de Benjamim. Nome. Aqui há um certo contraste, né? Até se pergunta um pouco sobre esse nome. Porque Mardoqueu, Mordecai, ele significa servo de Marduk, que é uma origem de um deus, né? Ali persa. Ou guerreiro. Assuero. Governante de heróis. Significa governantes de heróis. Ou também pode ser falado Xerxes. Amã, o amalequita. O Assuero é o rei persa, tá? Da Pérsia. Amã, o amalequita, ou Agagita, né? O seu nome significa magnífico ou fúria, furioso, por dar também essa questão da fúria dele, e esse nome magnífico é como se fosse meio que pejorativo, né? Botando, lá, vai lá o grandão, vai lá como se alguém se sentisse superior e a gente chamar lá o todo-poderoso. Não é que a pessoa seja, é
uma forma pejorativa, tá? E Vashti, que é uma rainha, ela é persa, seu nome significa a bela ou a melhor. E entra a última personagem aí, que é Zeres, que é a mulher de Amã, e o nome dela significa ouro, tá? Então, esses são os nomes, são os detalhes que eu queria estar trazendo para vocês, principalmente dessa guerra que parece, quando você olha para o livro de Esther, parece que é uma guerra assim sem nexo, simplesmente alguém, Amã olhou para Mardoqueu, não, vamos destruir todo o povo judeu, vamos fazer isso. A Bíblia, ela não se desconexa, ela é um livro muito compacto e toda ela tem conectividade de um livro para o outro. A história, ela é contínua, tá? Não é uma coisa solta. Por isso que toda vez eu falo, cuidado, quando ler um capítulo, ler um versículo, saiba a história por trás daquele... Primeiro que lê um versículo, saiba o contexto desse versículo. Lê o capítulo, saiba que tem uma história atrás desse capítulo. Não é simplesmente pegar um capítulo e trazer para o nosso tempo, fazer uma aplicação e aquilo ali parece que é para o tempo de hoje. Não, tem o versículo, o capítulo, e tudo isso tem um contexto, tem uma história por trás, tá? E esse é o livro de Esther, que temos aí, e muitas coisas ainda para aprender. Amém? Bem, voltaremos com o próximo livro para também estudar, buscar mais conhecimento.